Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a alegria de termos de volta o engenheiro Carlos Roberto Liboni, secretário do Desenvolvimento Econômico, é assim que fala agora? Isso. Secretário do Desenvolvimento Econômico de Sertãozinho. Liboni, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. Eu faço a brincadeira da introdução, porque das outras vezes que o Liboni nos prestigiou com a participação dele, era secretário da Indústria, do Comércio, da Agricultura, Abastecimento e das Relações do Trabalho. Vale, isso era um nome longo demais, não é? E o caminhãozinho era curto. Verdade. Você enxugou só a denominação da sua secretaria ou a atividade permanece a mesma? Aumentou, pelo contrário. Aumentou porque você passa a não mais raciocinar focado única e exclusivamente nas relações capital-trabalho e o desenvolvimento da indústria e comércio. Você passa a pensar na preparação de mão de obras profissionalizantes, você passa a pensar nas expectativas econômicas, quer dizer, você incorpora algumas atividades adicionais que são atividades de análise, em primeiro lugar, mas que também servem para guiar algumas das nossas políticas públicas que, a nível municipal, têm essa responsabilidade. Nós vamos propositadamente deixar uma análise de Sertãozinho mais para metade do programa, metade do final. Eu quero usar a sua expertise, a sua experiência de ex-líder do empresariado industrial do Estado de São Paulo, você que ocupou uma primeira vice-presidência da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e num momento diferente do momento que nós estamos vivendo hoje. E eu queria saber um pouquinho de você, como é que você enxerga a economia após o impeachment? Quer dizer, governo novo, havia toda uma expectativa que nos primeiros dias já teríamos mudanças estruturais, evidentemente que isso não é possível, né? Eu queria que você fizesse essa análise com Michel Temer, com Henrique Meirelles coordenando a nossa economia. O que você consegue enxergar aí, o que você consegue depurar para o nosso telespectador? Nós estamos vivendo um ciclo que já tivemos algumas amostras, alguma degustação de ciclos dessa natureza no passado, né? Nós já fizemos o impeachment de um presidente, nós já tivemos crises econômicas anteriormente, nós já tivemos crises de câmbio, né? Já tivemos uma hiperinflação, nós já tivemos quadros que nos autorizam a dizer que somos experientes em crises, né? O país, eu digo. Essa é mais uma. Ela tem algumas particularidades. Uma delas é o impacto que ela causa no aspecto político, que as outras crises anteriores nós tivemos muito mais uma reserva em torno da questão econômica. Hoje nós estamos falando com uma grave crise política que, na sua extensão, ela atinge os problemas de postura do político, que é mais especialmente importante. Quer dizer, nós temos os políticos hoje preocupados não apenas com a atividade fim da política, mas também da postura pessoal com relação à corrupção, com relação à ética. Quer dizer, é uma revolução grande que está acontecendo no país hoje. E nós somos uma geração que estamos testemunhando isso, né? As experiências anteriores nos faz crer que tudo isso tem um fim, é um ciclo, teve início e vai efetivamente ter um final. Porém, o que nós estamos presenciando hoje é que o impacto dessa crise, especialmente do impeachment, especialmente de 13 anos de um governo cuja ideologia foi experimentada pela primeira vez, isso causou uma paralisia no país. Então nós não tivemos isso nas anteriores. Tem uma paralisia. Nós não tivemos uma continuidade, não foi linear esse desenvolvimento. Nós paramos o Brasil para discutir impeachment. Num determinado momento, parou-se de fazer reflexões no país para falar sobre política. Se vai ter o impeachment, se não vai ter o impeachment, se é golpe, se não é golpe, criando uma transição especialmente importante com relação a quem é oposição e quem não é, quem é oposição e quem é a situação. Isso o país foi perdendo musculatura. Ele foi comprometendo fortemente a sua capacidade de reação.
Isso é um doente que não tomava remédio. Né? Observou-se um corpo adoentado e não se cuidou desse corpo por 6 ou 7 meses, porque a discussão ficou em torno da periferia do problema. Conclusão, ao retomar isso, as dificuldades são muito maiores, porque você deixa esse corpo frágil para uma reação. Hoje nós estamos presenciando um momento em que se aproxima a recuperação do país, se aproxima a retomada, digamos assim, quer dizer, as indústrias já começam a acreditar no investimento, você já tem, especialmente as políticas internacionais que olham para o país como um objeto de investimento e já começa a acreditar que existe uma perspectiva de curto prazo, e isso modifica completamente o país. Nesse momento em que nós vamos pegar esse bonde, começar a trabalhar, nós estamos com o corpo fragilizado. Nós estamos com um país, com uma indústria especialmente, que não tem a força e a garra que ela tinha no passado. Ela vai ter que se recompor. A gente já observa isso no próprio setor superenergético. Por quê? O setor superenergético, ele não está numa franca recuperação agora. Ele já começou há 1 ano, 2 anos, há 1 ano e meio atrás, onde nós já tivemos um aumento de preços no álcool, nós tivemos uma estabilização de preço de açúcar, nós tivemos o consumo de álcool combustível no país majorado, quer dizer, já começou lá atrás. Só que a fragilidade com que ele enfrenta essa retomada significa que os investimentos, que o dinheiro que entra vai ser para recuperar terreno perdido. Só depois é que vai para uma segunda etapa de investimentos. Então, hoje o ciclo começa, nós temos que ter paciência e muita sabedoria para entender que não é rápida a retomada, porque nós não temos força suficiente para ser rápida, mas temos que ser persistente. Então, o ciclo já começa, um ciclo de recuperação, eu já acredito em 2017, mas temos que ter essa sabedoria de entender que é lento o processo. Persistência, paciência e dedicar uma recuperação na indústria, depois vai atingir as outras áreas, que é serviço e comércio. Isso vai ser um processo lento e que nós temos que enfrentar, infelizmente, desta forma. Qual, na sua opinião, Liboni, a grande lição que nós podemos tirar dessa crise? Que é, como você bem colocou, pela primeira vez nós tivemos uma crise econômica e política simultaneamente. Porque das outras vezes era uma crise ou era econômica ou era política, mas nós nunca tivemos as duas simultâneas. Isso. Dessa vez nós tivemos exatamente as duas juntas. Eu acredito que as lições são várias lições, né? Exatamente por isso, quer dizer, não temos uma crise focada numa variável apenas, nós temos crise política, temos crise ética, crise econômica, né? Nós temos uma série de dificuldades aí que se associaram nesse momento. Mas eu acredito que as lições mais importantes, elas estão vinculadas àquilo que foi feito no período do petismo. Definitivamente, nós temos que entender que nós não podemos distribuir o que nós não temos. Nós temos que gerar riqueza, nós temos que gerar bens para depois fazer a distribuição. Você fazer distribuição daquilo que não tem, significa você ir buscar emprestado com alguém. E isso é dívida, isso compromete. Então, essa questão das políticas sociais, elas são primordiais, elas são o primeiro grande objetivo, ninguém nega isso. E sempre foi muito controverso, porque sempre nas lutas ideológicas se coloca para o outro que ele não está preocupado com a sociedade ou com as políticas sociais. Não é verdade, né? Eu acredito que todos que estão envolvidos numa corrida dessa, política, econômica, dentro do país, as autoridades, aquilo que nós chamamos de atores do desenvolvimento, todos eles são preocupados com a sociedade. Não tem como não estar, né? Até porque somos parte integrante dela. Agora, uma coisa é você estar preocupado e ter uma estratégia para trabalhar isso. E trabalhar tendo uma visão de longo prazo. Olha, para eu distribuir, primeiro eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que ter até a máquina apropriada para fazer uma transferência de renda correta, natural e sustentável, né?
Essa é a grande diferença, é a estratégia. E tudo bem. Agora, eu quero fazer uma distribuição, uma política social que atinja toda a comunidade. Mas sem uma estratégia, eu posso fazer alguma besteira, um erro, e eu comprometer essa distribuição, que foi o que aconteceu. Quer dizer, de repente você abre um crédito absurdo para todo mundo comprar aquilo que nós ainda não temos consolidado. Vai dar zebra. E deu. Quer dizer, nós tivemos uma farra, né, de 2002, 2003 para cá, 2004 para cá, nós tivemos uma farra, né? Parecia que o Brasil era um país milionário. E saiu a gastar, saiu a viajar para o mundo inteiro. É evidente que esse é o objetivo, é isso que nós queremos que todos tenham. É isso que eu acho que a sociedade precisa, é que haja essa distribuição. Mas vamos fazer com juízo. Vamos primeiro comprometer as energias do pessoal, valorizar a indústria, valorizar as fontes produtoras dessa riqueza. Vamos fazer com que elas sejam sustentáveis. Mas você vai exaurindo, você vai tributando, você vai tirando. Quando você precisa dessa ferramenta para o desenvolvimento da sociedade, você não mais tem disponível. Essa é a grande lição, na minha opinião, a maior delas. E a segunda é o seguinte, olha, quem quer que seja, que se dedique a trabalhar para a sociedade de alguma forma, seja da política, seja onde for, é uma questão da ética. Você não pode tratar a coisa pública como se ela fosse sua. Ela não é sua. Você é um agente. Você é um agente de administração. Você é um agente de ajuste das variáveis no processo de administração da riqueza pública. Você não é dono daquilo. Você não pode fazer do dinheiro público, do poder e da autoridade que o público te concede, você não pode fazer aquilo como se fosse um uso pessoal. Isso é a segunda grande lição. Graças a Deus nós estamos tendo uma lição que se estende aos poderosos. Porque isso antigamente atingia pouca gente. Hoje existe um conceito, na minha opinião, que atinge toda a sociedade. Hoje até a criança está vendo que não pode fazer aquilo ali, porque senão você vai ter problemas com a justiça. Eu acho que essas são as grandes lições. Você, com toda a sua experiência e vivência, você podia imaginar, ou chegou a imaginar em algum momento, que essa questão ética pudesse liquidar com a esquerda aqui no Brasil? Não, eu não imaginei. Eu sempre tive a ideia de que algum dia essa coisa ia mudar. Mas eu não imaginava que fosse com essa ferramenta de desbastar toda essa casca e desnudar e deixar a público a verdadeira postura ética dos políticos. Isso não se restringe à esquerda, na minha opinião, né? Eu acho que teve... É uma geração inteira de políticos. É uma geração inteira. Isso, é uma geração inteira. Agora, coube à esquerda fazer o uso mais evidente de tudo isso, o uso mais ostensivo, escancarado, sistematizado, né? Quer dizer, quando se encorajaram a ultrapassar os limites, né, que a sociedade de certa forma convivia, ultrapassou os limites, a sociedade enxergou isso, a justiça conseguiu atingir de certa forma o coração desse sistema, e as coisas vieram a público e acabou tendo essa lição que nós estamos tendo. É uma lição ética, é uma lição moral, né? É uma lição que a gente não deve desperdiçar. Isso é o mais importante. Quer dizer, tudo isso é um sofrimento muito grande. Eu não vejo isso como uma coisa que a gente vá aplaudir. Não é isso. Quer dizer, são famílias, são pessoas que têm filhos, que estão enxergando tudo que está acontecendo. Nós não devemos achar que isso é uma coisa boa para acontecer. Não é. Eu acho que isso tudo é muito doloroso. E eu acho que isso tudo judia muito, né, das pessoas, judia muito da própria nação, da sociedade. Quer dizer, a gente vai falar que é brasileiro, a gente carrega isso, é nosso isso. Isso é seu, é meu. Não é o político que fez isso, não. É o brasileiro que fez isso. Então isso tudo é muito constrangedor. Porém, é a ferramenta mais importante que nós tivemos nas últimas gerações
para a gente fazer uma corrigenda de postura ética no país, né? Que dizem os historiadores, que vem lá da colônia. Eu não acredito que a gente tenha tido um momento tão auspicioso para aprender como esse, né? Agora não podemos desperdiçar. Não podemos deixar essa coisa que está em curso mudar a essência daquilo que foi criado, o objetivo com que surgiu, né? Acho que isso é o mais importante. Você consegue enxergar alguma coisa você já sinalizou que 2017 você acredita numa recuperação. Você consegue imaginar o que acontece em 2018? Aí nós vamos ter eleições presidenciais novamente, não é? Dá para imaginar o que vem vindo pela frente aqui, depois desse vendaval todo que... Eu ia falar terremoto, mas não é o nosso caso, vamos falar vendaval, né? Mas depois dessas mudanças todas que foram implementadas e continuam sendo implementadas, dá para imaginar alguma coisa nova no seu radar? Olha, eu acredito muito que a sociedade que alcança uma conquista, ela não aceita regredir, né? Então, eu vejo que esses anos de petismo, esses anos todos que nós convivemos aí, que nos trouxe todo esse tipo de problema, também trouxe coisas boas, né? A ousadia de fazer essa distribuição de renda, tudo isso criou no país um outro nível, um outro patamar de convivência social. E a sociedade não vai aceitar regredir. Então o que eu vejo? Eu vejo que nós hoje temos uma coisa que nós não tínhamos no passado, que é uma meta, um objetivo. Quer dizer, o objetivo meu é não perder aquilo. O objetivo meu é aquilo que eu já conquistei, eu recuperar. Então, isso me faz acreditar que nós vamos começar em 2017, timidamente, a fazer uma recuperação da economia através de investimentos, e esses investimentos serão investimentos que vai surpreender muita gente, no sentido de que não são só investimentos que vêm de fora, não são investimentos brasileiros que estão, por falta de confiança, estão estacionados, né? E, num segundo momento, essa timidez se perde e a gente, ousadamente, nós vamos tentar recuperar tudo aquilo que foi conquistado lá atrás. Isso significa que nós podemos ter, nessa recuperação, uma taxa de aceleração que nós não tivemos nas outras. E eu sou favorável à ideia de que as políticas públicas do governo central, do governo federal, ela tem que ser cada vez mais, de alguma forma, voltadas para liberal, não é? Tem que entregar isso para a sociedade produtiva com mais confiança, né? Como é que você enxerga o governo Michel Temer, onde nós temos aí alguns ruídos de comunicação, inclusive, sim, mas se enxergam as dificuldades que o governo vai ter dentro do Congresso Nacional, até porque ele pega um caldo de cultura política muito ruim, sim, e aí ela envolve com a ética, o que você deixou muito claro. Mas você acha que o governo está fazendo tudo certo? Já deveria estar mais acelerado? Já deveria ter apresentado a público todas as mudanças estruturais que nós estamos precisando? Olha, como eu disse anteriormente, eu acho assim, nós estamos muito fragilizados, em todos os sentidos, inclusive no político, né? O rescaldo de todo esse turmoil, essa sacudida, é que ninguém tem uma perfeita segurança daquilo que vai fazer. O governo Temer, ele tem uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de fazer a transição entre uma situação de total caos para uma situação de estabilidade mínima, né, de confiança mínima. E você percebe que existe uma boa vontade, que existe uma força nessa direção, mas é evidente que existe uma fragilidade de um governo que sai de um rescaldo com tantos problemas. Ele não tem o apoio do Congresso do jeito que poderia ter.
Existe nesses momentos, por conta dessa fragilidade, existe o oportunismo de alguns que gostariam de tirar nacos de poder, né? Isso é da natureza do processo, não tem jeito. Então, o governo Temer, vai ser paulatina a saída dele, a força que ele imprime às responsabilidades que ele assumiu. Por quê? Porque à medida em que ele for conduzindo, que for fazendo minimamente as coisas corretas, ele vai admitindo mais apoios políticos do Congresso, e não só do Congresso, mas que vem agora já das urnas municipais, dos movimentos sociais, né? Isso tudo é linear, é paulatino, muito devagarzinho, como eu disse, tem que ter paciência, mas o governo sofre do mesmo elemento que todos nós sofremos, quer dizer, é uma coisa lenta que tem que ser devagar, tem que ser construída e consolidada, sem solavancos, sem soluço, porque num soluço desse você quebra o pescoço. Tá ótimo. Vamos sair agora da esfera nacional, vir para a nossa esfera regional. E regional, também falando um pouquinho do nosso setor. O setor que, infelizmente, começou em 2007, foi o primeiro setor a ser atingido. Sem dúvida. Atingido pela falta de ações de defesa da cadeia produtiva sucroenergética, falta de sensibilidade e de comprometimento não só da Dilma, não, mas isso começou no primeiro ano do governo, no segundo mandato do governo Lula. Quer dizer, foi o Roberto Rodrigues sair do Ministério da Agricultura, ficaram alguns meses aí bons ministros tentando apagar um incêndio, mas aí a partir quando se descobriu que o pré-sal poderia ser essa mina de ouro, e foi mina de ouro mesmo sem prospecção de petróleo, né? Que enriqueceu algumas gerações de notórios políticos brasileiros conhecidos, muitos dos quais já condenados pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba, trancafiados em Curitiba. Mas então o nosso setor ele foi atingido primeiro. Nós passamos de 2007 em diante aí realmente a pior das crises. E outro dia tive a oportunidade de uma viagem que fizemos juntos daqui a São Paulo, conversamos bastante, né? Falamos exatamente essa questão de que o setor foi atingido, faltou articulação, o setor andou e continua, né? Ele não atua como cadeia produtiva, em que pesem os efeitos e as experiências que nós tivemos, a crise de 99, na época você estava na Fiesp. Sim. Esta crise ela conseguiu ser debelada rapidamente, com um ônus muito menor do que essa de agora, porque havia uma sinergia, trabalhador conversando com o poder público conversando com o produtor de cana conversando com a indústria de base conversando com o usineiro, e a coisa andava. Quer dizer, quando aquela velha historinha, aquela imagem que a gente conhece desde pequenininhos, né? Bota dois burrinhos, um traçando para o seu lado e tal, cada um para o seu lado, não funciona. Juntos os dois vai embora. Né? E faltou isso. O que você consegue enxergar do que começa a acontecer? Eu sei que você tem inclusive dados recentes, dados divulgados nas últimas horas aqui, que mostram, comprovam o que você está dizendo. O nosso setor já tem sinais de melhora e eu queria que você falasse sobre isso. Mas um pouco também, antes talvez, fosse importante você destacar o que esta crise deixou para uma economia como a economia do município de Sertãozinho. Sim. Olha, eu disse anteriormente para você, Ronaldo, que Sertãozinho ele foi duplamente castigado, ou até triplamente castigado. Porque nós tivemos associadamente... Petróleo e gás. É verdade. Associadamente, nós tivemos problema no país como um todo, que atingiu todos os setores econômicos. Nós tivemos problemas internacionais, que lá no passado ainda fez estragos devastadores aqui com a Prime nos Estados Unidos em 2008, enfim, que também pegou Sertãozinho. E, em particular, só Sertãozinho teve uma crise do setor sucroenergético, do álcool mais precisamente, do açúcar que se associou também. E isso é difícil você ter uma economia que está muito relacionada com o setor, que tem um impacto dessa envergadura, quer dizer, são 3 pancadas, né? Simultâneas, né? Você tem a pancada do setor, a pancada nacional e a pancada internacional, quer dizer, isso é muito complicado.
Eu me lembro de 99, você citou 99. 99 teve um ciclo, saindo do ciclo, e você se recorda que em 99 nós tivemos uma desvalorização maxi. Verdade. Uma desvalorização do dólar grande. Verdade. E você faz uma desvalorização e as coisas parecem que se ajustam ali, você tem um apoio político, você tem um empresário acreditando, investe na moeda forte, a coisa vai embora. Agora, não basta, não serve. Não serve a medida só, não existe uma medida isolada que salva a situação. Então, Sertãozinho sofre isso, é uma tripla pancada. E por isso é uma sociedade que sofreu muito, os indicadores mais importantes desse sofrimento é o emprego, evidentemente, né? E os serviços que o povo público tem que depender do Estado. Quantos mil postos de trabalho foram extintos aqui em Sertãozinho, nessa crise toda? Olha, o índice de geração, o índice que mais importante para nós é o índice de carteiras assinadas. Sertãozinho criava, a cada 12 meses, ele criava 6, 7% de empregos em carteira assinada. Né? Nós estamos, desde 2014, perdendo carteiras assinadas. E hoje, agora, nesse momento, nós estamos demitindo 6,2% das carteiras assinadas a cada ano. Só que isso vem diminuindo. Há 3 meses atrás, a gente estava demitindo 11%. Né? Então, veja, nós temos um emprego que foi impactado fortemente, nós tivemos que sair correndo atrás de serviços de saúde, né? Educação, saúde especialmente. Por quê? Porque o desempregado, ele não tem assistência médica, ele vai lá no serviço público, vai no SUS, ele vai no postinho, ele vai na UPA. Desculpa. Ainda bem que em Sertãozinho ele tem essa alternativa. Graças a Deus. Em outros municípios aí... Se tem uma coisa que deu certo na crise em Sertãozinho, foi o poder público, na minha opinião. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Isento de política, de partidarismo. Eu acho, olha, Sertãozinho conseguiu, apesar e a despeito de todos os problemas que nós tivemos na economia, nós conseguimos manter a saúde relativamente em paz. A educação, nós arrumamos escola para todo mundo, né? Nós não, o poder público, foi todo mundo, inclusive o cidadão, que soube também respeitar essas dificuldades. Então, nós fizemos o recap da cidade, quer dizer, o poder público conseguiu manter a cidade de Sertãozinho pronta, inclusive do ponto de vista de assistência ao seu cidadão, pronta para a retomada. Então, aquilo que eu falei para você, que está todo mundo fragilizado, talvez Sertãozinho tenha uma vantagem. Né? O que é? É que a estrutura de Sertãozinho, ela não está tão frágil assim para abraçar a causa e sair correndo para trabalhar. Não está. Nós temos uma infraestrutura boa, industrial, nós temos, basicamente, toda a infraestrutura da cidade está funcionando bem, nós temos uma formação de mão de obra extraordinária, está entrando mais, nós temos só em 2 escolas técnicas oficiais, que é o Instituto Federal e a FATEC, nós temos da ordem de 30 cursos disponíveis em Sertãozinho. Nós temos 4.500 metros quadrados de laboratórios em Sertãozinho, de pesquisa. E pouca gente sabe disso. Veja, o Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, que está montado lá, que é uma enormidade, a FATEC de Sertãozinho é fornecedora de pesquisa e desenvolvimento para o polo. Conveniadamente, quer dizer, são estruturas que foram mantidas, a despeito de todas as dificuldades, está aí, está rolando. Então eu acho que Sertãozinho, embora tenha todo esse impacto causado na sociedade de Sertãozinho, eu acredito que Sertãozinho, em 2017, já começou a melhorar números de emprego. Né? Nós ainda estamos em dificuldade, ainda temos demissões aí sistemáticas, porém já começa a impactar menos. E acredito sinceramente que em 2017 isso vai ressurgir e em 2018 a gente já vai estar trabalhando rápido. Só nos últimos dias, ou só na última semana, nós do Brasilagro divulgamos 3 grandes projetos de investimento em novas usinas. Primeiro, o ex-ministro Antônio Cabreira, ministro da Agricultura da época do Fernando Collor, que havia se associado com a ADM, que é uma das gigantes mundiais de commodities,
e chegaram a montar uma usina aqui em Minas Gerais, mas aí por uma questão de falta de visão do sócio americano, esse projeto ficou numa usina só e havia no radar deles a construção de mais 4. Pois bem, o ex-ministro Antônio Cabreira, ele já anunciou a retomada destes projetos para conseguir botar mais usinas em pé. E aí nós conhecemos, ele é um grande fornecedor de cana, foi um belíssimo... Foi um ministro que realizou ministro, secretário. Secretário, exatamente. Nós, inclusive, tivemos o prazer já de entrevistá-lo e ele realmente já anunciou que vai botar esses projetos para andar. Depois nós tivemos a Dow, também aquele projeto... Já anunciou o projeto aquele projeto de já tem, mas de produzir plástico verde. Sim, começa a segunda geração de produtos. Exatamente. Enfim. A Dow já anunciou que esse projeto está sendo retomado. E uma notícia que nós divulgamos nessa última sexta-feira, em primeira mão, furo, como sempre, a gente tem esse privilégio de ter boas competência. Fontes. O grupo COFCO, que é uma das maiores multinacionais de commodities do mundo, com base na China, escolheu o Brasil para sediar o seu braço do agronegócio. E mais, eles que já são sócios da Noble, que tem as usinas, a usina aqui, inclusive... Sim, tem aqui em Catanduva. Né? Isso. Eles já anunciaram a construção de uma nova usina, o que é fantástico. Porque desde 2007 não há nenhuma notícia do projeto Greenfield sendo retomado. Absoluto. Ao mesmo tempo, nós também noticiamos na quinta-feira passada que o BNDES já está revendo novamente a sua carteira de financiamento para o setor do açúcar, do etanol e da bioeletricidade. Traz um impacto fantástico para Sertãozinho, para Piracicaba. Sim, certamente. Veja, eu acho que no processo de retomada, o fato do BNDES estar levantando essas hipóteses de financiamento, de investimento no setor, isso já prenuncia aquele segundo estágio que nós estamos falando. Quer dizer, eu acho que uma vez fortalecido o governo, através de medidas pequenas, já se abre a possibilidade de fazer medidas dessa natureza que são fortes. Por outro lado, o açúcar é um setor consolidado. Nós não podemos ter receio de que isso é uma coisa que vai morrer. Isso não tem essa possibilidade. É evidente que nós vamos ter que ter paciência para retomar tudo que foi conquistado. Mas aquilo que foi conquistado já é um hábito da sociedade. Não é? Ela vai retomar aquilo. Nós vamos chegar com o setor outra vez lá em cima. Por outro lado, veja bem, muita gente fala, por exemplo, em diversificação. Eu acho diversificação extremamente importante, é uma coisa que tem que ser estrategicamente muito bem condicionado, mas nós não podemos esquecer que nós somos os melhores e maiores especialistas no setor de açúcar e álcool do mundo. Nós sabemos tudo de açúcar e álcool, nós sabemos tudo de etanol, de cogeração de energia, nós sabemos tudo desde a cadeia produtiva a menor base da cadeia produtiva até a produção desse produto. Quer dizer, nós sabemos tudo, nós temos cabeça, projeto, estratégia, tecnologia, está tudo consolidado. Não é uma panaceia falando que nós temos que fazer outro tipo de coisa hoje. Não, tudo bem, nós temos que procurar alternativas, temos que fazer a diversificação estratégica, mas o nosso negócio é esse. A gente tem que trabalhar, e isso, quando eu falo que a gente tem que trabalhar, não sou eu ou você, somos todos nós. Inclusive você, a imprensa. Aliás, você trabalha muito nisso, quer dizer, a recuperação do setor, o fortalecimento do setor, a valorização do setor e de todos os seus componentes é um dever de todos nós. Porque nós consolidamos esse setor no país, nós somos os pioneiros, nós somos os arautos de tudo isso que foi conquistado sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista estratégico. Nós temos que valorizar, nós temos que chegar, recuperar tudo isso e colocar a nossa força que nós sabemos que nós temos. Não é? E isso é um papel de todos. A imprensa tem que pensar assim, os industriais têm que pensar assim, a força. O comerciante hoje de Sertãozinho, por exemplo, hoje ele está muito mais consolidadamente consciente
da importância da indústria para o desenvolvimento econômico da cidade, para ele próprio. Isso há 3, 4, 5, vamos colocar, vamos ser um pouco mais prudentes. Há 6 anos atrás, ninguém queria saber o que estava acontecendo lá na Marginal. Tinha alguém preocupado se a indústria estava indo bem ou mal há 10 anos atrás? Não, está tudo indo bem. Ninguém sabia o que estava acontecendo, também não interessava. Agora todo mundo sabe que precisa ir bem, que precisa ir todo mundo, que precisa dar a mão, que não pode atirar, bater, sabe? É uma coisa que irmanou um pouquinho os interesses de todo mundo num caminho só, pô. Nós somos especialistas nisso, não podemos jogar fora. Você acredita que, você fala 2017, agora falando especificamente do nosso setor. Sim. 2017, lentamente, quer dizer, eu não diria nem lentamente, eu diria num ritmo certo e seguro. Prudentemente. Você acertou, esse é o termo, prudentemente, para que realmente não se tenha nenhum retrocesso. Mas também, por outro lado, não dá para enxergar nada que indique algum tipo de retrocesso. Não. Ao contrário, os fundamentos são muito bons. Temos até as notícias aí dos últimos dias nos mostram situações que preocupam. Por exemplo, nós estamos na iminência de, em 2017, termos que importar mais etanol para atender a demanda. Isso é uma questão. Por outro lado, o preço do etanol é um preço hoje já, um preço que o produtor não está tendo mais prejuízo. Isso. Eu muitas vezes, nesses 7 anos de programa... Quanto batemos, né? Exatamente. Nesses 7 anos, quase 400 programas, as pessoas sentavam aqui onde você está, você inclusive, e nós lamentávamos em reconhecer que o produtor ou o fornecedor de cana ou a indústria de base estavam bancando um processo de produção de biocombustível, que era o etanol, e perdendo dinheiro. Quer dizer, o setor de usinas hoje, ele começou a safra de 2017 devendo 90 bilhões de reais, que era o valor da safra. Então, nós tem que achar uma saída. Se bem que o ex-ministro Roberto Rodrigues, à época que assumiu a presidência do Conselho Consultivo da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, ele sugeriu, o setor precisa de um PROER. Isso. O setor precisa de um PROER. É uma pena que ele tenha sido tão mal interpretado e tenha sido traído nas suas intenções. Porque... Mas teve mais autoridades de alto nível no país que pensava isso. Eu acho que o que faltou foi aquilo que você disse lá atrás. Cadê o pessoal juntar para falar assim, qual que é a solução que todo mundo pensa isoladamente, mas ninguém põe em cima de um projeto. A indústria brasileira de máquinas, nessa semana, ela sugeriu novamente ao ministro Henrique Meirelles e ao presidente Michel Temer que se cria um PROER para a indústria de máquinas. 20% foi a queda de vendas das indústrias de máquinas no mês de agosto. Nós estamos falando da indústria de máquinas como um todo. Não. É uma coisa que realmente assombra. Quer dizer, se já estava ruim, esse é um índice oficial. Mas aí ele pergunta o seguinte: você acredita que a gente, com esses fundamentos positivos, o açúcar está com preço extraordinário, vai faltar açúcar, vai faltar etanol, vamos importar etanol? Não vejo grande dificuldade, não vejo grande problema, porque o produtor está ganhando mais exportando açúcar do que produzindo etanol. Mercado é isso, né? Mercado é isso, já houveram políticos que tentaram modificar a lei do mercado, né? Mas é muito difícil. Então o mercado é isso. O etanol está mais barato. Especialmente nos últimos 13 anos. Exatamente. Tá faltando açúcar, diminui a produção de etanol, importa etanol de milho, né, dos Estados Unidos. Vamos ajudar um pouquinho a balança dos Estados Unidos americana. E açúcar mandando para o mundo inteiro. Aí tem um outro componente ainda. A energia elétrica, numa retomada, nós vamos precisar de energia elétrica. E aí nada mais eficaz, eficiente, competitivo do que a bioeletricidade. Sim. Estão prontos aí para atender esse mercado rapidamente. Que é coisa que é sobra, né, hoje. Entre aspas, é uma sobra. Exatamente. O que você acha que deve acontecer com esse nosso setor, o setor da cana, nos próximos 10 anos? O que você consegue imaginar? Olha, eu vejo assim, Ronaldo. Primeiro, a retomada, os investidores, o pessoal que tem as ferramentas de retomada, que é basicamente os investimentos, é prioridade. Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro com mais assertividade? Onde que eu vou colocar o meu investimento com mais garantia de que o retorno vem? Né?
Tem alguma coisa mais premente do que o açúcar e álcool? Não tem. O que você produzir, o consumo é elástico. É elástico. Se você produzir mais, você vai vender mais, porque está carente, tem aí, está aí. O preço está bom, o consumo está... O governo já não atrapalha mais. O governo já tirou um pouquinho da carga que estava em cima e vai tirar mais, Ronaldo. E vai tirar mais. Por quê? Porque ainda tem carga em cima. Mas vai tirar porque é da natureza do processo de recuperação, onde o Estado vai querer tirar um pouquinho as patas de cima do bicho, né? Então o que está acontecendo? Está acontecendo que é um setor prioritário para investimento. Ele vai dar retorno, sob o ponto de vista de investimento, ele vai dar um retorno antes dos outros setores, na minha opinião. Por quê? Porque... Começamos primeiro e vamos sair primeiro. Por quê? Porque é energia, é alimento, não é? E é combustível, quer dizer, combustível e energia, mas, enfim, é tudo o que o país precisa como ferramenta para sair do buraco. Não tem por que não investir aí. Então, eu acredito muito no setor, primeiro, nesse momento, em função toda essa demanda que existe. Segundo, foi um setor que foi judiado tanto, que está tão precarizado, que é um setor que, para retomar, ele precisa de mão de obra, precisa de trabalho, precisa de encomenda de máquina. Quer dizer, a cadeia produtiva dele vai ser uma cadeia produtiva de extrema carência que vai agradecer imensamente qualquer investimento. Então, é uma coisa de investimento garantido, é uma prioridade para investidores. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, no longo prazo, nós estamos caminhando em direção à sustentabilidade. Uma coisa que sempre foi colocada de lado na discussão do açúcar e álcool são as questões da externalidade. Muita gente usa esse termo de externalidade, mas nunca foi debatida profundamente isso. Sempre ficou no preço da gasolina, sempre ficou no preço do negócio, nos investimentos públicos, nas políticas públicas. Mas as externalidades, a cada dia que passa, elas têm mais importância do que as puras questões econômicas. É o problema do buraco de ozônio, é o problema da economia verde, é o problema do meio ambiente. Tudo isso vai ser discutido mais profundamente daqui para frente. Daqui a 10 anos, a valorização que vai se ter, as medidas da economia verde, vai ser muitíssimo maior do que hoje. Então nós estamos caminhando de maneira convergente com aquilo que a sociedade do mundo inteiro vai discutir daqui a 10 anos. E nós estamos nesse barco. Então eu acredito que nós, como setor industrial, nós vamos ter ingredientes que adicionam valor ao desenvolvimento do setor em função disso, em função da sociedade estar buscando alguma coisa que a gente já oferece naturalmente. Não é? Então a curto prazo é isso. É um setor precarizado, precisa de investimento e tem retorno garantido. Curto prazo, nós somos um bom negócio. Longo prazo, nós estamos no caminho da sustentabilidade. E a sociedade mundial quer isso. Então eu acredito tanto no curto quanto no longo prazo. Infelizmente, nosso tempo é esgotado. Sempre uma conversa com você é uma conversa muito inteligente da sua parte. E para nós que estamos aqui para ouvir e para mostrar os caminhos para o nosso telespectador, tenho certeza que todos gostaram dessa conversa sua comigo aqui. Eu lhe agradeço mais uma vez. Quero lhe dizer da minha satisfação de fazermos finalmente um programa depois de tanto tempo. Pois é. Um programa que nós não tínhamos muita coisa para mostrar, a não ser o lado ruim da crise, mas foi muito bom mostrarmos aí essa visão sua, que é uma visão que eu assino embaixo e que qualquer pessoa que acompanha o setor e a economia nacional sabe que você está absolutamente certo. Obrigado, Liboni, parabéns pelo seu trabalho e o programa sempre continua as suas ordens aqui para a gente poder, volta e meia, quando possível, na sua agenda, a gente sentar para conversar um pouquinho e trazer novidades para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Ronaldo, a sua gentileza de ter convidado a gente para falar com você e os seus telespectadores, que são basicamente a razão da gente estar sempre tentando fazer o melhor. E nesse agradecimento eu queria também fazer um pouco de justiça, dizendo para você que se a gente tivesse jornalistas e imprensa alinhado, e imprensa preocupada com o setor, como você, como o seu programa, Brasilago, como o seu site, a gente poderia ter muito mais transparência nas discussões de sustentabilidade desse setor. Infelizmente, a gente não tem tanta gente especializada assim.
Faça escola, Ronaldo, por favor. Muito obrigado, Alibone. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.